Fala rapaziada, de volta aqui no canal do Rockston e a galera do Leão, na expectativa aí de ter um pré-carnaval nesse final de semana, o último pré-carnaval sem jogo do Fortaleza, né? O Tricolor volta, tá se preparando aí, né? A equipe para voltar às atividades na terça-feira no Clássico do Nordeste contra o Bahia, lá na Fonte Nova, né? Às 9h35 da noite, 9h30 da noite, 9h35 foi o Clássico, né? Agora esse aí é 9h30 da noite, contra o Bahia fora de casa, em carne de pescoço. Fortaleza que vai enfrentar mais um clássico depois do ABC, da derrota para o ABC pela Copa do Nordeste. No estadual perdeu para o rival e agora vai tentar a recuperação na Copa do Nordeste contra o Bahia, né? Então a rapaziada aí vai curtir o último pré-carnaval aí numa boa, sem jogos do Tricolor. Porém o Leão segue trabalhando firme e forte aí em busca dessa reabilitação, né? A necessidade, né? As cobranças começam, se aproxima também o dia da estreia da Libertadores, logo depois do Carnaval, dia 22, o Fortaleza vai enfrentar o Deportivo Maldonado pela pré-Libertadores, primeiro jogo no Uruguai, né? Essa equipe está se preparando bem, informações é que o time tá ficando bem arrumadinho lá e o Fortaleza teve essas duas derrotas, né? E até aqui não causou uma boa impressão nos jogos em que teve, com exceção, claro, daquela goleada contra o Atlético Cearense por 6-0, né? Tirando isso, Fortaleza teve dificuldades. Nós vamos falar aqui da saída do Ronald, que está deixando o Fortaleza por empréstimo para o Cuiabá, dos novos reforços que já estão regularizados, reforços que não sei se poderão ajudar o Fortaleza agora imediatamente. E que fim levou, né, um jogador, um ativo aí do Fortaleza, contrato até 2025, né? Que fim levou ele, né? Não está no clube, né? Tá afastado aí. Tá contundido, quando é que volta, como é que está ele, ninguém lembra mais dele, mas a gente vai lembrar aqui nesse vídeo para você. Acompanhe meu trabalho também no programa Futebol Alegria, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 11 horas da manhã, pela TV Metrópole, canal 16.1, sempre com a apresentação do Kleber Tubarão e os nossos comentários, né? O programa também vai simultaneamente por aqui pelo YouTube, se você preferir, através do canal Futebol Alegria Oficial. E vamos começar falando aí do Ronald, né? A saída do Ronald do Fortaleza. O Ronald, jogador de 25 anos e que fez alguns jogos, a galera andou pegando no pé do Ronald nessa temporada, não agradou. 3 jogos que não foi relacionado, né? E o Ronald está deixando aí o Fortaleza, né? Com destino ao Cuiabá, né? O Cuiabá, o time lá do Centro-Oeste, que negociou muitos atletas nessa janela, está aí repondo algumas peças e uma delas é o volante Ronald, que vai ali disputar posição com o Cuiabá. Já está praticamente acertado, né? O Cuiabá entrou em contato com o staff do jogador e se tudo der certo entre as partes, que deve dar, né, entre o Ronald e o Cuiabá, o Fortaleza vai liberar o jogador por empréstimo, não vai criar nenhuma dificuldade. Praticamente está fora dos planos, né? Nos últimos 3 jogos, além da galera ter pego no pé, parece que o Vojvoda também deu uma desistida do jogador, né? 3 jogos que não vai nem no banco de reservas. Então é um jogador que estaria ali, talvez, em disponibilidade, talvez, né, internamente autorizaram o staff do jogador a buscar um clube e ele vai agora, a tendência é que vai defender aí o time do Cuiabá nessa temporada por empréstimo. Pode voltar na outra, né? Tem contrato com o Fortaleza até 2024. Ou de repente vai muito bem, o Cuiabá pode querer comprar o jogador, pode aparecer um outro clube. É um ativo do Fortaleza, é um negócio interessante, né? Afinal de contas, em se falando no sentido figurado, o jogador é como se fosse uma mercadoria, a mercadoria tem que estar na prateleira, e para estar na prateleira tem que estar atuando. E vai atuar no clube da Série A, vai atuar no Cuiabá, onde ele vai rever um velho conhecido, não de clube, mas do rival Ceará, né? O jogador Fernando Sobral está por lá, e o Ronald vai disputar a posição com ele, né? Não sei como está o Cuiabá no campeonato lá local, mas o Ronald chega para reforçar esse time, né? O Ronald começou no Flamengo, passou pelo Nova Iguaçu, Ponte Preta e Juventus de Santa Catarina, quando foi adquirido pelo Fortaleza em definitivo. Além do Fernando Sobral, tem o Denilson por lá, o Rafael Gava e o Ricardo Cerqueira, né? O Cuiabá, o Dourado, já havia se desfeito do negociado PP, João Lucas, que era lateral, André Luiz, e o zagueiro Joaquim, que foi para o Santos. Então o Dourado agora reforçando seu elenco com o Ronald e buscando
mais reforços, né? Vamos ver se o Ronald vai bem aí com a camisa do Cuiabá. Olha só, Fortaleza contratou 2 atletas e os 2 jogadores já estão regularizados. Um de forma definitiva, que foi o Caleb, né, custou 6 milhões, 50% junto ao Atlético Mineiro, que manteve aí ainda um percentual do atleta, cerca de 35%, com 15% ainda permanecendo com São Paulo, que é o formador do jogador. Jogador de 22 anos, meia, uma promessa, né? Um jogador que ainda não deu certo no futebol profissional. Tem qualidades, né? Começou como titular, questão de ritmo de jogo não é problema, porque ele começou essa campanha 2023 com a camisa do Galo, com o Eduardo Cudê dando oportunidade para ele ser titular. Claro que o Galo tem um elenco de muita qualidade e o Caleb iria perder essa posição naturalmente. Por isso, acabou sendo negociado, o jogador quis vir defender o Fortaleza, junto com o pai dele, que é uma espécie de procurador dele, e acabou dando tudo certo, né? Só que esse investimento, né, é um pouco alto para um time, na minha opinião, que ainda tem algumas prioridades, né? Claro que a meia seria uma prioridade, mas uma prioridade de ter um jogador mais pronto, né? É um jogador que pode passar esse ano se adaptando ao Fortaleza, para no próximo ano, quem sabe, brilhar. Pela juventude dele, por ter vir jogar no Nordeste a primeira vez, por sair lá do Galo, né? Foi, apesar de ser cria do São Paulo, mas o Galo contratou ele por 500 mil reais para a base do Galo ainda. Então o Galo profissionalizou o jogador. Então é a primeira vez que ele sai do Galo e tem que ter, né? Não dá para cobrar muito não, né? Pelo menos eu tenho essa visão. Então por isso que antes de contratar esse jogador, o Fortaleza poderia ter contratado um meia mais experiente. Já que tem ali o Lucas Crispim e que tem dado azar, tem se contundido muito, né? Tem tudo para dar conta do recado esse ano, né? Ele fez alguns gols de falta, né? Deu assistências e acaba se contundindo. Desde o ano passado isso vem perseguindo o Crispim. Então precisaria de um meia mais experiente, na minha visão. O Caleb pode ajudar, pode, mas para ser protagonista, não creio nesse momento. Né? Por isso que um investimento de 6 milhões, agregado àquele investimento que o Fortaleza fez no Júnior Santos, de mais de 3 milhões e meio, poderia se trazer um meia de qualidade para chegar para ser titular, e um zagueiro, que é outra prioridade do Fortaleza. Não sei, não vejo ninguém falando que o Fortaleza está buscando um zagueiro, mas o fato é que os zagueiros que hoje o Fortaleza tem, todos não estão bem. Tem o Tite, que é veterano, a gente vê que o Tite não seria titular em praticamente nenhuma equipe da Série A, e está no Fortaleza, poderia não ter renovado o contrato com ele. O próprio Benevenuto, que eu considero o melhor zagueiro que o Fortaleza tem, está sem tempo de bola, também não vem bem. O Brits também se contundiu e não voltou bem. Aquele jogo contra o ABC mostrou que o jogador não está bem. Tem o Sebadios, que é um jogador que a torcida pega no pé e ele dá motivos, né? Falhou aí no clássico contra o Ceará. E tem o Abraão, que é jovem ainda, tem poucas chances com o Vojvoda. Não dá também para a gente confiar que o Abraão vai ser o destaque aí dessa defesa do Fortaleza nessa temporada, até pela a pouca minutagem que o jogador tem. Então, o Fortaleza tinha que contratar um zagueiro ali pela esquerda, mais jovem que o Tite, porém, para ser titular. Aquele cara para chegar ali, para ver se dá um levante ali, acorda ali os demais zagueiros que o Fortaleza tem no elenco. O Ronald saiu, o Fortaleza também acredito que deveria ir ao mercado também buscar uma peça de reposição, já que tem 4 volantes. Eu vejo com 5 volantes, um clube, no mínimo 5, para dar esse suporte, né? Aquela história, né? O volante ele tem muito contato físico, toma muito cartão amarelo, vai expulso às vezes, desfalca o time e se contunde também, justamente por esse contato físico da marcação. Então você tem que ter no mínimo uns 5 bons volantes no seu elenco para você ter aquele suporte na temporada, né? Nas competições que o Fortaleza irá disputar. Então acredito também que o Fortaleza também deve voltar ao mercado para repor essa peça aí com a saída do Ronald, que também não estava bem. E o atacante Guilherme, né? A gente falou do Caleb, que foi regularizado, pode estrear contra o Bahia, se o Vojvoda quiser. E o atacante Guilherme, que chegou do Grêmio, também já treina lá no PC, também teve seu nome publicado no BID, também está à disposição. Esse aí que eu falo, né? Que tenho minhas dúvidas se realmente esse cara vai dar certo no Fortaleza. Porque a sua última boa atuação no futebol brasileiro já vai fazer quase
4 anos, né? Praticamente foi em 2019, na Série B do Campeonato Brasileiro, com a camisa do Sport, que eu queria de volta. Eu vejo um jogador que tem qualidades para atuar na Série B, embora tenha defendido o Grêmio nessa última Série B e não tenha brilhado, não foi bem. Tanto que o Grêmio não fez a menor questão de continuar com o Guilherme, estava tentando encontrar aí uma saída para se livrar do jogador. E o Fortaleza apareceu aí como candidato à recuperação do futebol do Guilherme. Atacante de lado de campo, que pode, não tem tanta altura, 1,78 m, pode atuar ali como falso 9 às vezes, né? Marcou seus golzinhos com o Sport, foi artilheiro daquela Série B em 2019, mas faz muito tempo, né? Depois recebeu uma proposta das Arábias, foi embora, né? O Grêmio, que tinha o direito do jogador, acabou negociando, e depois que o Grêmio caiu para a Série B, o Grêmio queria contratar jogadores com perfil de Série B, e trouxe o Guilherme de volta. Comprou de volta o jogador, né? E acabou se arrependendo, não foi bem. Muitos torcedores do Grêmio aliviados com a saída do Guilherme, agradecendo o Fortaleza por ter contratado. Então, é um jogador que chega sob desconfiança, né? Se vai dar certo ou não. Já tem o Júnior Santos, que chegou com essa característica também de desconfiança da galera, só que outro papo, o Guilherme vem por empréstimo, né? Não foi assim um investimento alto, ainda bem, diferente do Júnior Santos, que foi contratado por 3.600.000, né? Boa sorte aí para o Guilherme, boa sorte aí para o Caleb, né? Jogadores que terão aí a sua oportunidade com o Vojvoda, que estão regularizados aí no ponto para estrear com a camisa tricolor, se quiser, contra o Bahia já na próxima terça-feira. Bom, vamos falar agora de um ativo do Fortaleza, contrato até 2025, atacante Renato Kaiser, né, que estava defendendo um clube lá coreano da segunda divisão, né, e acabou tendo uma lesão grave no tendão de Aquiles, sofrida lá no clube dele, no Daejeon Citizen, não sei se a pronúncia é essa, não falo coreano, mas estava por lá. E essa contusão aconteceu em novembro de 2022. O contrato de empréstimo com esse clube foi encerrado no final da temporada passada. O clube tinha a opção de compra do jogador, mas não exerceu essa opção, e também o próprio atleta, que hoje, para quem não sabe, está realizando a sua recuperação no departamento médico do Atlético Paranaense, onde ele já teve uma passagem por lá. E vai demorar alguns meses para retornar para o futebol, mas o jogador planeja ficar no futebol brasileiro nessa temporada 2023. Eu só lamento que o Fortaleza, o ataque está perdendo muitos gols. Claro que o Kaiser aí vai precisar primeiro se recuperar dessa cirurgia, que foi realizada em novembro, né? E já se passaram poucos meses, vai ter mais alguns meses para frente, mas é um jogador que poderia, né, tem potencial para ajudar o Fortaleza, mas o cara cometeu aquela bobagem, né, de logo perder a paciência por ficar na reserva, queria jogar mais, e forçando a barra é pior, né? A cabeça aí pequena do jogador nesse momento, perdendo, se desentendendo com o Vojvoda, né? E outros jogadores também do Fortaleza não gostaram do comportamento do Renato Kaiser. Eu lamento, né? Porque é um jogador de 25 anos, jovem ainda, aliás, 26, 25 é o final do contrato dele com o Fortaleza. É um ativo que o Fortaleza tem e que é um desperdício, né? O cara poderia ajudar muito o Fortaleza aí, né, nessa campanha, principalmente na Série A, né? Que acredito que lá, quando a Série A for começar, ou tiver começado com pouco, tem muitos jogos, são 38 rodadas, ele poderia ajudar o Fortaleza, porque ele está se recuperando de uma cirurgia. Então não adianta também pensar que ele poderia ajudar agora, né? O Fortaleza precisa muito aí de um atacante goleador, que marque gols, que a rapaziada aí, o Lucero até agora está se adaptando, o Romero é inconstante, o Pikachu tem perdido gols que ele não costumava perder na temporada passada, o Fortaleza perdeu o Moisés, né, contundido, também passou por cirurgia, né, chegou o Júnior Santos também, que está tentando ainda, né, mostrar que veio justificar esse alto investimento que o Fortaleza fez, e tantos outros atacantes que têm a oportunidade. Pedro Rocha também não está bem esse começo, na característica dele principal, no 1 contra 1, não vem bem, né? Então o Fortaleza precisaria de um atacante, e o Renato Kaiser eu viria que poderia ajudar, né? Mas só que acredito que enquanto o Vojvoda for o treinador, é difícil. A gente vê a relação dele com o presidente, Marcelo Paes, é muito boa, sempre elogio de um lado e de outro, mas primeiro vamos esperar aí a recuperação do jogador, né, mais para frente, para poder falar. Eu queria abordar esse assunto para dar notícia do Renato Kaiser, né, para
Muito torcedor tricolor acha que o cara está jogando em outro clube, ou acha que o cara não pertence mais ao Fortaleza, mas ele pertence ao Fortaleza. Até o final de 2025 tem contrato, está se recuperando dessa cirurgia aí no tendão de Aquiles, né, mais alguns meses para essa recuperação, e planeja jogar no futebol brasileiro. Seria uma boa ficar no Leão para você? Teria potencial para ajudar o Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro? Então, com a palavra aí, você que é torcedor tricolor. É isso, galera. Se inscreve no canal, é de graça, você não paga nada e fortalece aí o canal do Rockston a seguir com esse trabalho por aqui no YouTube, produzindo conteúdos do tricolor. E também deixa a sua curtida marota aí, é importante a sua curtida para que o nosso vídeo possa chegar para mais pessoas. Com a sua curtida, o algoritmo do YouTube reconhece a relevância do vídeo e leva para mais pessoas poderem curtir o trabalho do Adriano Rockston. Valeu, galera!